Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo aí, falar do nosso futebol carioca, né? Nessa noite de quarta-feira, gravando esse vídeo aqui por volta das 21h30. Falar algumas coisinhas aí dos times que já se colocaram de férias aí para poder, pela lei trabalhista, ter 30 dias, né, de férias para o início do Campeonato Carioca, que se inicia no dia 11 de janeiro. Né? Aí os clubes já deram férias aos seus jogadores, exceto o Botafogo, que hoje fez uma partida, né, pelo Intercontinental. O Flamengo já está de férias, o Vasco já está de férias, o Fluminense, após a última partida também do Brasileiro, já deu férias aos seus jogadores, né, o dia 8. Mas aí, com a preparação para o Campeonato Carioca, que se inicia no dia 11 de janeiro, e aí os jogadores que se encerraram agora no último dia 8 só vão poder voltar no dia 8 de janeiro. Né? Pela lei trabalhista, eles têm que ter 30 dias de férias. E aí os clubes no dia 11 vão iniciar a sua trajetória, é claro, com os jogadores da base, com os jogadores que não foram aproveitados e tiveram as férias decretadas antes do tempo, né? E aí o único aí que está em jogo ainda é o Botafogo, que fez o jogo hoje, né? Pelo Intercontinental de Clubes da FIFA. Mas não foi aquela partida que todos nós, brasileiros, cariocas, esperávamos. Não foi aquele Botafogo avassalador que ataca, que pressiona o adversário, que complica a vida do adversário. Não, ele teve um adversário que parou, estudou, em 3 contra-ataques acabou com o jogo. E o Botafogo nem sombra foi aqueles jogadores lúcidos do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores. Botafogo perdeu para o Pachuca do México por 3-0. Todos os 3 gols no segundo tempo. Primeiro tempo o Botafogo veio com algumas reservas, conseguiu aguentar. Segundo tempo o Botafogo fez algumas mudanças e o time se perdeu. O time se perdeu dando espaços ao Pachuca, que é o 13º colocado do Campeonato Mexicano, fazendo uma campanha não muito boa. Mas quando se trata de mata-mata, de jogos eliminatórios, nós brasileiros pecamos muito às vezes nessas coisas. Temos que dar o sangue, temos que dar a vida, porque é um campeonato difícil de ser alcançado novamente. Para que isso ocorra novamente, né? O Botafogo vai ter que ser campeão da Libertadores o ano que vem. Mas é claro que temos Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo no Super Mundial de Clubes no meio do ano. Mas tem que se preparar. Tem que se preparar que vai ter jogadores bons, times bons. E não adianta entrar com o espírito de quem está jogando um campeonato carioca, um campeonato brasileiro. Não, fica difícil. Então essa partida do Botafogo hoje foi muito abaixo do que é o time realmente do Botafogo. Confesso que eu esperava o Botafogo, uma vitória tranquila do Botafogo. Esse ano teve um formato diferente, né? Teve um formato diferente esse ano. Então, meus amigos, agora o sonho botafoguense, né, de chegar à final contra o Real Madrid ficou pelo caminho depois dessa derrota inesperada, é claro, para o Pachuca, né, que agora vai disputar a semifinal no sábado com o Al-Ahly.
E depois o vencedor irá disputar com o Real Madrid. O Botafogo ficou pelo caminho depois dessa partida sem muito interesse, alguns jogadores um pouco desinteressados, e ao final da partida, se findando a partida, os jogadores começaram a correr, começaram a querer, né, demonstrar uma reação, mas aí foram surpreendidos com o segundo gol, foram surpreendidos com o terceiro gol, e aí não teve jeito, não tem como reagir mais. Essa reação, esse espírito de brigador, de luta, de entrega, de interesse, teria que começar no primeiro minuto, no apito inicial do árbitro. Porque todo grande clube, igual o Botafogo, igual ao Flamengo, igual ao Vasco, igual ao Fluminense, todo grande clube almejando chegar numa final de campeonato mundial tem que fazer apito inicial, espírito de luta, espírito de vencedor. Eu quero ganhar essa taça. E ao apito inicial do árbitro, ele dá início à sua trajetória, que pode ser concretizada com a grande taça ao final. Mas aí alguns clubes se acham que, começando de uma maneira tranquila, pode resolver a maioria das coisas na segunda etapa. E às vezes leva um gol inesperado de uma equipe que não tem tanto prestígio, e aí fica difícil recuperar. Isso se remeteu ao Botafogo hoje, né? Que é claro, um adversário muito inferior, principalmente pela campanha em que fez o Botafogo em 2024. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né? Então esperávamos uma grande vitória do Botafogo, esperávamos uma vitória também no sábado contra o Al-Ahly, esperávamos o Botafogo e Real Madrid numa final, o que infelizmente não vai acontecer, né, meus amigos? Então, né, vamos esperar agora o Mundial no meado do ano, vamos esperar o Carioca, o início do Carioca no dia 11 de janeiro, e falando aqui também, né, do nosso Fluminense, que encerrou a sua participação no Brasileiro com uma grande colocação, se livrando, né, acabando de vez com o nosso sofrimento, com o nosso desespero, que era aquela beira do rebaixamento. Fizemos um jogo maravilhoso no Allianz, na grama sintética, contra o fortíssimo Palmeiras. Tivemos uma vitória maiúscula de 1-0 sobre o Palmeiras no Allianz. Chegamos a 46 pontos, conquistamos uma vaga sul-americana, meus amigos. Para vocês verem, estávamos à beira do rebaixamento, com uma vitória maiúscula, chegamos à 13ª colocação e nos colocamos na Copa Sul-Americana. Um alívio, um respiro para todos os tricolores, né? Porque foi um ano de 2024 complicado, um ano difícil, um ano que só teve de bom a conquista da Recopa, porque o restante, planejamento errado, contratações erradas, equivocadas, jogadores que não deram certo, idade avançada, jogadores com histórico de lesões, jogadores que não estavam atuando nos seus clubes. E aí a diretoria foi atrás desses jogadores, e todos com salário a partir de 400 mil, nenhum com salário baixo e nenhum para chegar e jogar.
E aí foi se levando, meio do ano, final do ano. Meio do ano teve uma janela um pouco melhor na idade, nas contratações. Não foram tão boas, mas foram bem melhores que a do início do ano, né? Facundo Bernal, Kevin Serna, o nosso lateral esquerdo Gabriel Fuentes. 3 jovens com potencial muito bom, diferente da contratação do início do ano. Renato Augusto, Felipe Alves, Douglas Costa, Gabriel Pires. Olha, meus amigos, olha o tipo de contratação, olha a diferença. Compare essas contratações do início do ano e do meio do ano. Diferença de idade. Como estavam jogando na atual temporada. Complicado. Janela do início do ano foi a janela horrível. Contratações horríveis. Não teve como entender. E agora, ainda bem que acabou esse sofrimento, né? Da Série B rondando, batendo a porta do Fluminense. E acabamos na Série A, classificados à Sul-Americana. E agora vamos iniciar um planejamento, né, para 2025. Vamos tentar fazer uma reformulação, mas a reformulação já tem que começar por parte técnica, que até agora, pelo que eu estou vendo, né, o presidente já chamou o Mano Menezes para uma reunião e, pelo que tudo indica, deve continuar o trabalho de Mano Menezes no Fluminense. Na minha opinião, não seria o técnico para a temporada de 2025, que não é um técnico que almeja ser campeão, um técnico para meio de temporada, para meio de tabela. Mas temos que colocar os contras em vista dos técnicos que temos à disposição, já que a diretoria, né, não vê os nomes estrangeiros como bons nomes nas Laranjeiras. Então, por que não continuar com o trabalho do Mano, que já conhece todo mundo, já fez uma limpa daqui, limpa dali, as pessoas ele já está conhecendo um pouco do trabalho do time, de com quem ele pode contar, com quem não pode, né? Então, provavelmente o comando técnico deve continuar, né? Teve uma reunião ontem, na tarde dessa terça-feira, e aí nos próximos dias, amanhã, mais tardar sexta-feira, deve ter a resposta, né? Se o treinador deve continuar, que eu creio que deva continuar, pelo que está rolando. Teve especulações, né, sobre contratações, 2 especulações sobre contratações que deixaram os tricolores, ó, de cabelo em pé. Igor Rabelo, reserva no Atlético Mineiro, histórico de lesão, poucas partidas no ano de 2022, poucas partidas em 23, poucas partidas em 24. E o Fluminense interessado nesse zagueiro, Igor Rabelo, ex-Botafogo, hoje no Atlético, reserva, sem oportunidades. Contratações, minha gente, tem que ser contratações pontuais, contratações para chegar e jogar. Contratações para compor elenco, nós temos Xerém. Contratações para compor elenco é Xerém. Recorra a Xerém. E aí outro nome
que o Fluminense já havia demonstrado interesse em anos anteriores. Renato Kaiser, reserva no Fortaleza, poucas oportunidades, quase não joga. E aí o Fluminense tem interesse em Renato Kaiser. Olha os dois nomes, meus amigos, que está sendo especulado no Fluminense para 2025. Igor Rabelo, você acha que um zagueiro desse com histórico de lesão, quase não joga, é melhor do que um Felipe Andrade, que é da nossa base, que não vai ter gastos, que você sabe que ele vai entregar? Renato Kaiser, será que seria melhor que o Isaac, sub-20? Eu acho que não. E aí você vai pegar esses jogadores para compor elenco. Não. Tem que ter jogadores para chegar e ser titular. Precisamos de um lateral esquerdo. Ainda bem que chegou notícia de que teve uma proposta, um clube interessado na contratação do Diogo Barbosa, que ultimamente não vinha rendendo nada. E o Gabriel Fuentes, por motivo de lesão do Diogo Barbosa no jogo contra o Cuiabá, penúltimo jogo do Brasileiro, o Gabriel Fuentes entrou e deu conta do recado nas duas últimas partidas. E aí eu lhe pergunto, por que Gabriel Fuentes não tinha vaga nesse time? Por que Diogo Barbosa continuava sendo titular desse time? E o Gabriel Fuentes, em duas partidas, mostrou a que veio. Um jogador estrangeiro que depende de adaptação ao futebol brasileiro, que é totalmente diferente. Precisamos de um lateral esquerdo a nível de Gabriel Fuentes, ou melhor. Precisamos de um cabeça de área, um 5, marcador. E aí estava sendo especulado Arthur, do futebol dos Estados Unidos, que está lá desde 2017. Se está nos Estados Unidos, minha gente, é coisa boa. Já tivemos a experiência com o zagueirão Antônio Carlos, que não joga. Veio do futebol dos Estados Unidos. E aí? O que a gente pode esperar do futebol dos Estados Unidos? Se fosse bom, estaria lá? Mas hoje apareceu uma notícia maravilhosa. Claro, muito difícil de acontecer, mas é uma notícia. Para chegar a ser colocada em pauta essa notícia, é porque talvez o staff do jogador já esteja sabendo, e o jogador não passa por uma situação muito boa, que é o Richarlison. Ex-tricolor, atacante da seleção, o Pombo. E o Mário já tinha demonstrado interesse na apresentação do Thiago Silva. E aí o Fluminense agora está com a notícia de que vai tentar, que é difícil, né? Porque o Tottenham investiu um dinheiro muito alto. E como que o Fluminense conseguiria trazer o Richarlison para as Laranjeiras? Não sei, meus amigos. Vamos esperar, né, o desfecho dessa notícia aí, do desenrolar, para ver se vier. Isso sim é uma contratação de peso, uma contratação para chegar e jogar. Que é claro, vamos disputar o Super Mundial, né? E com esse time que estamos aí, é complicado, meus amigos, vai ser difícil. E aí chegando um nome desse já é algo melhor, um nome em que você vê que impõe um pouco de respeito ao adversário, né?
Então, meus amigos, esse aqui é um bate-papo dessa nossa noite de quarta-feira, né? Mais um giro aqui do nosso futebol carioca. Claro, Flamengo e Vasco não tiveram nada demais, o Botafogo teve esse jogo. E eu, por ser tricolor, venho com um pouco mais de notícia do nosso Fluminense, né? Com as especulações do mercado. E vamos lá, para você que gostou, para você que não gostou também, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para que mais pessoas possam acompanhar as nossas notícias, né? Dá um joinha aí, compartilha, aperte o sininho para as notificações, para quando aparecer um vídeo aí, ó, você já está sabendo. Se você não gostou também, deixa o teu comentário aí. Deixa o teu comentário. Fala aí o que a gente podia melhorar aí nessa nossa conversa aí, nesse nosso bate-papo. Falou, meus amigos? Para você, para todos aí que estão nos assistindo aí, vamos lá. E vamos que vamos. Fui!